Olá, você já ouviu falar na frase rouba, mas faz? Essa era uma frase, uma expressão muito utilizada pelos partidários do Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo e que foi inclusive o fundador do Partido Social Progressista, que era um partido paulista e que elegeu Getúlio Vargas no seu segundo mandato. Pois bem, essa frase era muito utilizada no sentido de que os brasileiros, os partidários, os defensores do Adhemar de Barros, diziam que a corrupção ela faz parte do Estado, mas que pelo menos esse político, apesar de roubar, ou seja, de praticar atos de corrupção contra o patrimônio público, ele fazia muitas coisas, ele teria sido aí um bom governante. Me parece que essa frase, que essa expressão ou que essa justificativa continua muito atual quando eu percebo por ocasião agora nas redes sociais, da prisão de um assessor parlamentar que ajudava a praticar corrupção dentro do Estado brasileiro, a apresentação pelos seus defensores de uma lista de deputados que também teriam cometido atos de corrupção, que também teriam desviado o dinheiro público e teriam retirado parte dos salários dos seus assessores, como uma justificativa dizendo ele nem roubou tanto assim. Ora, a gente pode defender um político, a gente pode escolher em quem votar, a gente pode escolher em quem acreditar, a gente pode escolher um modelo de Estado. O que a gente não pode é justificar a corrupção. Né? Um ato de corrupção não justifica o outro. Lembro-me também que por ocasião do impeachment da presidente Dilma, a tal da pedalada fiscal foi a justificativa utilizada, que é um ato de improbidade administrativa e que na época a justificativa também era outros presidentes também praticaram o mesmo ato e não foram cassados. Ora, a gente pode escolher qual é o corrupto que a gente apoia. O que a gente não pode é dizer que um ato de corrupção justifica o outro, porque a gente está falando de democracia, a gente está falando de dinheiro público, a gente está falando das nossas condições de vida. A corrupção, ela está intrincada no Estado, e não é só no Estado brasileiro, é que a sociedade brasileira é muito permissiva com a corrupção, tanto que a mim me parece absurdo essas justificativas. Olha, o outro também roubou e não foi preso, ou o outro roubou mais e não está sendo investigado. O ideal seria sim que todos fossem investigados e todos fossem presos. Então, se o filho de um presidente enriqueceu e não foi preso, está errado. Né? Tá muito errado. Deveria ser o filho de qualquer pessoa, de qualquer brasileiro, não precisa ser um presidente, qualquer pessoa que desvie recursos públicos num país que necessita tanto de investimentos, investimento na educação, na saúde, não se justifica uma corrupção porque ela foi menor ou porque o outro também desviou dinheiro público. Isso vai mostrando que a grande dificuldade de combater a corrupção no Brasil é que ela atravessa a sociedade permite, possibilita, justifica em função de outros interesses. A gente tem casos famosos de corrupção no Brasil, eu não estou falando só do governo atual, simplesmente, nem do governo petista simplesmente, porque houve corrupção nesses dois períodos, está havendo corrupção, houve corrupção no período petista também. A gente pode lembrar, por exemplo, do Paulo Maluf, né, que fraudava as licitações, que depositava fortunas em contas em paraísos fiscais. A gente pode lembrar dos anões do orçamento, que era um grupo de deputados enorme que desviou milhões de reais do Brasil. A gente pode lembrar, por exemplo, do juiz Nicolau, dos desvios milionários na construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. A gente pode lembrar da fraudadora do INSS, a Georgina de Freitas. Essas pessoas
não praticam a corrupção sozinhas, não é possível dentro do Estado. O Estado tem controles e para que uma pessoa pratique a corrupção, ela precisa da estrutura do Estado. Significa então que se dentro do Estado há uma permissividade em relação à corrupção, a sociedade, pelo seu lado, não deveria justificar. Não, pelo menos, você pode até duvidar das investigações. A pessoa só é condenada quando todas as provas foram mostradas, quando ela foi julgada. Então, o que há é uma situação de suspeita, não é? E de investigação. Se condenado, significa que praticou o ato e de forma alguma se justifica aceitar esse ato com o argumento de que outros também fazem isso. Vamos ver se a gente consegue, enquanto sociedade, diminuir a corrupção que existe no nosso estado.